Vamos seguir observando os detalhes da guerra no Oriente Médio. A gente conversa agora com a professora de Relações Internacionais da FESP, Ana Carolina Masson. Professora, muito bem-vinda, boa noite. Boa noite, Juliana. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Professora, queria começar perguntando exatamente sobre esse ponto. Israel fala em negociações, lançou novos ataques contra o Líbano em meio a um cessar-fogo. O presidente americano pede para que Israel seja mais discreto. Existe alguma chance real de um acordo nesse momento? Infelizmente, Juliana, é um acordo de fato duradouro, eu acredito que nesse momento não. Então, nós temos um cessar-fogo bastante frágil, um cessar-fogo questionado pelas três partes. Então, de um lado, os Estados Unidos interpretam o cessar-fogo de um jeito, do outro, e o Irã tem sua própria interpretação. E, por fim, Israel, que afirma que esse cessar-fogo não abarca o Líbano, segue com os ataques. Inclusive o presidente Netanyahu acabou de fazer uma postagem em uma rede social falando que claramente ele deixava aberto que o cessar-fogo não abarca o Líbano, que os ataques vão continuar, e ele ainda afirmou que pediu para que a sua equipe entrasse, abrisse um canal de comunicação, de negociação com as autoridades libanesas, porém que as conversas aconteceriam ainda sob ataque. Ou seja, mesmo que Benjamin Netanyahu se mostre favorável a conversar com as autoridades libanesas, ainda assim ele diz que isso aconteceria enquanto ataca o país. Então nós percebemos que o Estreito de Hormuz segue fechado, o Irã continua fechando o estreito, porque já temos acusações dos dois lados. Então, Estados Unidos acusam o Irã de ter quebrado o cessar-fogo, assim como o Irã acusa os Estados Unidos também de quebrar o cessar-fogo. Israel também é acusado dessa quebra, não só por causa da situação no Líbano. Então, nós vemos que é um cessar-fogo bastante frágil, mas, apesar de tudo, importante para que esse início de negociação seja feito. Mas é muito importante que, é claro que esse cessar-fogo gerou um entusiasmo muito grande no mundo como um todo mundo quer o fim dessa guerra, seja pelas causas humanitárias, pela questão econômica do aumento do preço do petróleo, mas todos querem o fim desse conflito e veio esse entusiasmo muito grande em relação a essas negociações. Mas o que eu acho importante nós termos em mente são negociações muito tensas, a partir de um cessar-fogo muito frágil. Então, é claro que é importante que esse canal de negociação tenha sido aberto, mas que essas negociações ainda vão levar um tempo para se concretizar. Então, a possibilidade de sair um acordo, ela existe porque Donald Trump não quer mais fazer a manutenção dos Estados Unidos nesse conflito, já ficou além do que ele queria. Donald Trump, que sempre foi contrário a intervenções longas dos Estados Unidos em territórios fora dos Estados Unidos, agora se vê em uma guerra de um mês, pouco mais de um mês. Então, já perdeu muito da sua popularidade. Para ele, que vai enfrentar uma eleição de meio de mandato, a resolução agora é importantíssima. E uma resolução que dê uma cara de vitória para os Estados Unidos. Então, essa resolução, ela é possível, mas ela tem um caminho difícil pela frente. Num ponto importante, né? Os próprios Estados Unidos não querem manter ou se manter, né? Isso envolve, inclusive, financiamento, orçamento, numa guerra como essa por muito tempo. Donald Trump diz que vai manter tropas no Irã, né? Os ataques diminuíram bastante por conta desse cessar-fogo, mas ele fala uma frase também que é: as Forças Armadas devem se reabastecer e descansar de olho na próxima conquista. O que será que ele está querendo dizer com próxima conquista? Infelizmente, Juliana, são falas muito vagas do presidente Trump, falas complicadas. Foi o mesmo quando ele falou que iria dizimar toda uma população na terça-feira, caso o cessar-fogo não fosse atingido. Então, nessa fala, por exemplo, ele também não falou de armas nucleares, mas fica ali subentendido, por isso que o mundo todo ficou em suspense, esperando a resolução. E agora nós vemos essa nova fala dele, mas eu acredito que seja em relação ao próprio Irã.
O Donald Trump já deixou muito claro que, apesar de estar em negociação com o Irã, as Forças Armadas dos Estados Unidos, elas seriam mantidas ali próximo ao território iraniano, e não só seriam mantidas, mas também haveria um reforço dessas tropas para caso o conflito eclodisse novamente. Então, eu acredito que isso seja uma fala do Donald Trump muito no sentido de tentar salvar a sua reputação. Então, como nós estávamos comentando, é uma figura que era contra intervenções longas e agora promoveu essa intervenção longa, mas essa intervenção ela acabou acabou manchando a imagem de Donald Trump, a reputação dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos saem com a imagem bastante enfraquecida desse conflito, enquanto o Irã, apesar de ter sofrido muito, conseguiu resistir. Então, sai aí com uma imagem fortalecida no sentido de não foi colocado de joelhos tão rápido quanto os Estados Unidos imaginava. Então, eu acredito que essa fala do Donald Trump seja ainda em relação à presença estadunidense nesse contexto regional do Oriente Médio, no sentido de continuar agindo como policial do mundo, de estar presente na região e indicar para o Irã que qualquer passo em falso, esses bombardeios seriam retomados. Mas, novamente, falas do Donald Trump, nós precisamos tomar muito cuidado, elas são, por diversas vezes, vagas, confusas. Então, vindo do Donald Trump, que há pouco tempo estava reclamando a Groenlândia, então queria a anexação da Groenlândia, que começou a voltar seu olhar para Cuba, infelizmente é muito difícil nós sabermos ao que ele está se referindo exatamente, visto que agora ele representa aí uma possibilidade de intervenção em diferentes países do mundo. Agora, professor, essas negociações, né, em torno do cessar-fogo, que já começou de alguma forma, elas continuam, tem conversas marcadas para acontecerem no Paquistão. O que a gente pode levantar de pontos mais sensíveis e pontos mais importantes e mais fortes nessas negociações? Bom, primeiro ponto é a questão das possíveis armas nucleares do Irã. Então, o Irã ele já teria urânio enriquecido a 60%. Para fazer uma bomba nuclear, você precisa de urânio enriquecido a 90%. Então, o enriquecimento de 60 para 90 é bem mais fácil e o uso de energia nuclear precisa de enriquecimento só de 30%. Então, é um nível de enriquecimento diferente. E nós vemos que os Estados Unidos, estão exigindo do Irã que não haja nenhuma forma de enriquecimento de urânio, ou seja, não é nem um enriquecimento de urânio para a construção de uma bomba. Então, estaria até mesmo mexendo na questão da segurança energética do Irã, na questão energética como um todo. Então, eu acredito que esse ponto vai ser um ponto de divergência, porque o Irã alega que isso vai contra a soberania iraniana, ou seja, a liberdade de fazer esse enriquecimento de urânio, não necessariamente para uma bomba, mas para energia, por exemplo. Então, esse será um ponto bastante complicado. Acredito que o segundo ponto seja a discussão sobre os mísseis balísticos. Então, não basta você ter a bomba, mas também precisa ter o veículo que vai levar essa bomba. Os Estados Unidos já deixam bem claro que não querem que o Irã tenha mísseis balísticos, o que também é contra as disposições iranianas. O Irã, os mísseis balísticos, ele também não tem, mas gostaria mísseis interbalísticos, né, balísticos intercontinentais que atravessam o continente. O Irã não tem, mas já mostrou a disposição para ter. Então, nós vemos que a questão do armamento iraniano vai ser complicado, porque os Estados Unidos querem um desarmamento iraniano, querem que o Irã não enriqueça urânio mais de forma alguma, o que, como eu falei, entra na questão energética. Então, além desse ponto das armas, especificamente, vemos que também Israel quer algum compromisso mais sério por parte do Irã, de que o Irã não representaria um perigo para Israel, apesar de ter sido Israel que começou, junto com os Estados Unidos, a guerra agora de 30 e poucos dias, um mês e uma semana, e terem sido os dois que iniciaram a guerra no ano passado, de 12 dias. Então, nós vemos que
vão ter alguns pontos aqui muito complicados. Os três lados envolvidos nesse conflito têm posicionamentos muito diversos, estão bastante afetados pelo conflito e agora precisam negociar entre si. Então, acredito que o ponto que vai gerar mais problemas seja a questão do enriquecimento de urânio e os mísseis balísticos. Nós conversamos com a professora de Relações Internacionais da FESP, Ana Carolina Masson. Professora, muito obrigada, viu, por mais essa ajuda aqui na CNN. Até a próxima. Eu que agradeço, uma ótima noite.